Vamos lá, fazer em áudio algumas aqui. Bem, sim, tem uma dica. A dica é sempre estudar, diversificar, estude os fundos que você tem interesse, diversifique entre vários setores, entre várias gestoras. Não olhe só o dividend yield, olhe também outras métricas como vacância, a qualidade do portfólio daquele fundo, né? O gestor, dê um Google aí, veja se não tem algum histórico aí de fraude, enfim, tudo que você deve fazer com ação, você faz com fundo também, olha as taxas também, é importante, e aí começa a formar sua carteira. Não invisto nesse papel, né? Um fundo aí que até ficou bem conhecido nos últimos anos, paga um bom provento, mas eu não posso te dar mais informação porque eu não invisto nele. Faça seu estudo, qualquer coisa, manda aqui que a gente analisa junto. Interessante essa pergunta que eu coloquei aqui ontem, deu uma discussão bacana sobre o risco de investir em pré-fixados, né, por conta da inflação. Historicamente, os pré, eles rendem mais justamente porque tem um risco maior, óbvio, né? Você tem esse risco de comprar um papel e ele ficar defasado em relação à inflação, então esse risco de inflação cobra aí um prêmio maior, né? Então historicamente acontece isso. Só que é sempre bom você ter a flexibilidade dos pós-fixados, porque você pega, por exemplo, o exemplo que eu dei foi um título de mais de 3 anos rendendo 9,7%. Se você tem uns 150% do CDI, e o CDI vai e a Selic, né, consequentemente o CDI vai a 6, você já está com 9%. Se ela for, sei lá, 8, você já vai para 12, então é bem mais flexível. Então, desenvolvendo mais essa questão, quando você compra uma ação lá fora, seja uma ADR, né, no caso American Depositary Receipt, ou seja, uma ação que é negociada aqui, tem um recibo lá, ou o contrário, né, quando tem um BDR aqui, que aí é o Brazilian Depositary Receipt, ou seja, a ação é negociada lá fora e tem os seus recibos negociados aqui na B3, o que vai fazer a diferença é, evidentemente, a variação daquela ação, mais ou menos a variação cambial. Então, pega até o exemplo da Alibaba, que foi a pergunta anterior a essa. A Alibaba, eu sei porque eu tenho um BDR, ela caiu, né, até semana passada, hoje até está subindo, mas até semana passada ela caiu em cotação. Só que o BDR subiu, justamente pela diferença cambial. Então, eu fiz essa conta semana passada mesmo, quinta, sexta-feira, e ela estava caindo 3%, né, desde que eu tinha comprado, só que o BDR estava subindo 3%. Essa diferença de 6, né, 3 negativo para 3 positivo, foi justamente porque o dólar se valorizou. Então, no caso de Vale, a ADR que é negociada lá vai ser o contrário, dependendo da valorização ou desvalorização do real. Tá? Só que, como eu falei, eu acho que já que você já está investindo lá fora, é melhor investir em empresas que não sejam brasileiras, porque por mais que a Vale seja uma empresa que inclusive é global, que está barata em relação aos seus pares internacionais, que tem vantagens com o dólar mais valorizado, você vai estar investindo em empresa brasileira, sendo que lá você tem a opção de investir em milhares de empresas, milhares de ETFs de todo mundo. Eu prefiro ter a Vale aqui, né, do que fazer a compra lá fora. É diferente de empresas como a XP, a Stone, o Mercado Livre, que por mais que sejam brasileiros ou tenham suas operações no Brasil, né, Mercado Livre é a Argentina, mas tem a sua principal operação, não negociam na B3, elas fizeram a abertura de capital nos Estados Unidos e aí é diferente. Se você acreditar nessas empresas aí faz sentido, tá? Mas eu, como eu disse, prefiro estar fora realmente, territorialmente e não só na moeda em relação não falando em diferenças tributárias, claro que em 15 segundos eu não vou conseguir, mas eu quero falar de algumas aqui. A primeira é em relação aos dividendos. Vale é uma grande pagadora de dividendos. Dividendos no Brasil não são tributados, nos Estados Unidos são, e são com alíquota de 30%. Então, quando a Vale paga dividendo aqui no Brasil, você recebe aquele valor líquido, total, né? O bruto igual ao líquido. Quando você recebe lá fora, já vem descontado, na sua corretora já vem com os 30% que fica lá nos Estados Unidos, ok? Lembrando também que Brasil e Estados Unidos têm acordo de não bitributação, ou seja, ainda que fosse tributado dividendo aqui no Brasil, você não pagaria duas vezes, porque você já pagou lá, inclusive com a alíquota maior, né? A maior alíquota de imposto de renda que a gente tem aqui é de 27,5%. Beleza? Aí tem várias outras diferenças. Aquela isenção de até 20 mil com lucro em vendas lá é 35 mil, então é uma vantagem para se investir lá fora. Inclusive é uma vantagem em relação aos BDRs, porque os BDRs não têm essa vantagem de vendas até 20 mil serem isentas. Claro. Se você fizer trade, seja day trade, seja swing trade, o Brasil já é melhor, porque aqui você consegue compensar os prejuízos, lá você não consegue. Então, digamos que você tenha 10 mil dólares de lucro e 10 mil dólares de prejuízo, você não compensa, você vai pagar imposto em cima dos... Enfim, são várias diferenças, né? Como eu falei, não dá para explorar tudo aqui, mas espero que tenha esclarecido. E, resumindo, não investiria em Vale lá fora, investiria aqui, porque eu gosto da empresa, investiria em outras empresas lá fora.